Olá, boa noite. Estamos começando mais um Área Política. É um prazer receber você de novo aqui. E para o episódio de hoje, como vocês podem ver, eu não estou sozinho aqui para entrevistar o convidado ilustre que mais uma vez prestigia o nosso canal. Está comigo hoje aqui o João Moraes. João Moraes é estudante de jornalismo na Faculdade de Estágio de Sá, cursa o sexto período e hoje vai participar dessa entrevista comigo. Por que eu trouxe o João Moraes? Primeiro, é um cara altamente qualificado, um excepcional aluno e sabe tudo do convidado que estará aqui hoje. É fã do convidado que está aqui e ninguém melhor para conseguir enriquecer essa entrevista do que o João Moraes para fazer comigo. E quem eu trago hoje para falar sobre Belo Horizonte, a nossa tão querida cidade. Eu trago aqui hoje no podcast o Rodrigo Célio de Castro, filho do ex-prefeito Célio de Castro, do saudoso doutor BH, que a gente vai trazer todas as curiosidades, todas as particularidades, todos os bons feitos daquele considerado por muitos o melhor prefeito da história de Belo Horizonte. Quem sabe o Rodrigo talvez não queira ir ser o segundo melhor prefeito da história de Belo Horizonte, hein? Quem sabe? Por que não? Estou tentando convencê-lo. E para começar essa entrevista agora, eu trago aqui o João. O João, tem mais uma coisa a acrescentar? É com muito orgulho que recebemos o senhor Rodrigo. Dedicamos essa entrevista ao seu pai, o Dr. BH, o Célio de Castro, nascido em Carmópolis, melhor prefeito que Belo Horizonte já teve, na minha opinião, também. E o Célio de Castro foi formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1958. Ele atuou como médico ao longo de praticamente toda a sua vida nas áreas de clínica médica e medicina de urgência. Sua contribuição para a formação de novos médicos é reconhecida, tendo orientado alunos no pronto-socorro e em programas de residência médica. Ele também foi um importante líder em movimentos médicos durante a ditadura. O que o senhor pode contar para a gente sobre esses casos, sobre a participação dele na formação de novos médicos? Bem, antes do Rodrigo responder, eu só quero lembrar a todos vocês, desculpa, João, de interromper, que esse programa é gravado no estúdio OTZ, Instituto OTZ, OTTZ. Você quer gravar o seu podcast, você quer produzir o seu trabalho, venha já para o Instituto OTZ, o melhor preço de Belo Horizonte e qualidade imperdível. Por isso nós escolhemos aqui para gravar. Passa a palavra ao doutor, muito prazer, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui, doutor. Boa noite, muito obrigado. Bom filho a casa torna, né? Exatamente. Então, estamos aqui novamente com muita alegria, muita satisfação em estar presente nesse mais esse podcast aqui. O que eu tenho a falar sobre a história do meu pai é uma história muito transparente e limpa, né? Então, ele tinha uma frase que sempre marcou, já começando os causos, né? Que ele mexeu na coisa suja e saiu com a mão limpa. Isso, para mim, era uma das grandes virtudes dele, né? Sair com as mãos limpas, mexendo em coisa suja, né? Colocando que nem sempre a política é aquela coisa que a gente vê limpa e desinfetada, às vezes não é tão assim, né? Então, o que deixa de exemplo para a gente é isso, ter sempre uma ética, a coerência, a verdade, que é o que a gente sempre prega também. Então, esse é um dos grandes legados que ele deixou para mim como filho. Eu, aproveitando essa vinda aqui, vim trazer para você, para enriquecer a sua biblioteca e a sua história. Maravilha. Esse livro aqui, que é o livro da história do Dr. Célio de Castro, que chama Trajetória. Esse livro nós fizemos pelos 80 anos dele, tá? Olha, o doutor Célio de Castro já não está mais entre nós, lamentavelmente, mas tem essa homenagem que os filhos fizeram ao pai, um livro lindo, doutor Célio de Castro. Maravilhoso, chamado Trajetória, que com certeza eu vou ler em casa e vou dar spoiler para vocês, tá? Da história aqui do doutor Célio de Castro. Muito obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra receber esse livro das suas mãos. Eu quero que você autografa, tá? Sem problema. Eu quero que você faça a dedicatória para mim depois, viu? Sem problema. Eu quero que você autografa para mim. Deixar aqui para você autografar depois, pra gente não esquecer. Sem problema. E muito obrigado pelo livro. E vamos saber então, o João te perguntou como é que foi sua pergunta, João? A minha pergunta foi sobre a contribuição na formação de novos médicos, que é reconhecida, e como ele foi importante líder em movimentos médicos durante a ditadura. Sim. Vamos começar lá do comecinho, né? Então, ele lá em Carmópolis, ele já na época de infância e adolescência, ele estudava em uma cidade que eu tenho muito apreço, que eu gostava muito, que chama Passatempo, pertinho de Carmópolis, e ele ia para lá a cavalo, naquela época não tinha cavalo, mesmo? ia a cavalo, estudava, passava um período lá estudando, assim, dias, né, ou meses,
e depois voltava para Carmópolis. Então, eu tenho no meu acervo da família as cartas que ele escrevia, né, para a mãe, para o pai, falando como é que estava a vida lá. Então, toda essa trajetória que teve foi muito interessante, né, porque conta assim, toda a dificuldade da pessoa que sai do interior e depois vem para Belo Horizonte, já no Colégio Arnaldo, forma no Colégio Arnaldo, passa em primeiro ou segundo lugar, se não me engano, na Federal, e aí ele entra na vida da medicina, né? E com o passar do tempo, ele se torna professor no UFMG, ajuda a formar, tirar o HPS, o pronto-socorro, que era na Amélia Lins, e passa para onde que é o João 23 hoje. E ali ele faz a urgência e emergência, a clínica médica, e um batalhão, uma infinidade de residentes que se tornaram excelentes médicos, com uma característica interessantíssima, que foi da humanização da medicina. Sim, inclusive é uma característica muito latente na carreira de seu pai, né? A humanização do atendimento médico. Continua contando isso aí pra gente. Então ele conversava com as pessoas, sabia da história, o que a pessoa comia, o que a pessoa bebia, quais os problemas de ansiedade, de tristeza, de depressão. Em cima daquilo tudo ele fazia toda uma análise e em cima disso ele conseguia diagnosticar doenças que dificilmente seriam diagnosticadas, inclusive hoje. E naquela época você não tinha ultrassom, você não tinha tomógrafo, você não tinha uma série de recursos que tem hoje. Então, eu acho que o que cabe, o que falta muito hoje em dia, é um pouco mais de carinho, delicadeza, né? E aí você me perguntou sobre a trajetória dele no período da ditadura, né? Sim. No período da ditadura... Só desculpa te interromper. Foi o período mais difícil da vida do seu pai, o período militar? Eu tive... É relativo isso, né? Porque ele conseguiu conviver com isso bem, tratar do que tinha de fazer, sem perder a linha dele, né? A linha dele de condução política também. E por que né? os militares se incomodavam com seu pai? Ah, bom, isso vai ser no segundo Próximo, momento então eu te vamos lá. conto. Mas então o que acontece? Ele lá no HPS tem uma passagem muito interessante que chegou uma pessoa, não era preso político, nem era um preso, uma pessoa presa, e chegou algemado na maca. Aí ele chegou pro guarda e falou assim, olha, eu não vou examinar ele algemado, não, você pode tirar o algema. Ah, não tiro, você tira, que aqui dentro, nessa sala aqui, quem A autoridade é ele. sou eu. Então você tira, por favor, eu não vou tirar, você vai tirar, e conseguiu fazer o cara tirar e tirou o cara de dentro da sala, entendeu? E pegou essa pessoa e quando ele fez o laudo dele, né, o prontuário dele direitinho, colocou lá, pessoa vítima de tortura. Encerrou ali. Então, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa muito aguerrida, né? Agora, por que ele foi perseguido, né? Na época da ditadura? Primeiro, porque ele não aceitava as injustiças, né? Segundo, ele teve a ligação junto ao PCdoB. Foi o primeiro partido dele. Sim, Partido Comunista que era perseguido pela ditadura. Exatamente. Só que o que acontece? Ele foi eleito a primeira vez pelo PMDB, que naquela ocasião só tinha PMDB e Arena. Arena. E o PMDB, naquela ocasião, ele foi apoiado pelo PCdoB. Então, Sim. ele foi eleito, apoiado na clandestinidade, não existia o PCdoB, era clandestino. Então, ele foi apoiado por ali e ali ele conseguiu. Então, eu lembro muito bem de um saudoso amigo, que foi até aniversário de morte, se não me engano dele, não sei se foi de morte ou nascimento, estou em dúvida. O Sérgio Miranda. O Sérgio Miranda, ele viajava com a gente de carro, a João Moraes viajava com a gente de carro por Minas Gerais todo, isso aí já estou falando na década de 80, né? Mas voltando à década de 70, ele teve preso, até trouxe por curiosidade, isso aqui faz parte do acervo, isso é original. Esse aqui é o laudo de soltura dele, quando ele foi preso em Juiz de Fora. Ele foi preso em Juiz de Fora. Foi preso em Juiz de Fora e aqui é o laudo de soltura dele, Deixa eu ver, um mostrar, documento original. Que eu do trouxe período para militar, enriquecer, né? Para enriquecer aqui a nossa A auditoria conversa. da 4ª Região, a presente certidão é isenta de custas. É um documento militar da época do período militar. Uhum. É uma autoria da 4ª Circunstância Jurídica Judiciária Militar. Deixa eu mostrar aqui ao público. Esse aqui, pessoal, é um laudo de soltura, um alvará de soltura dos militares para um preso político da época. Tá errado Isso. ou tá certo? Exatamente isso. Esse aqui é um alvará original do doutor Célio de Castro, de soltura. Os militares prenderam ele. E esse é o alvará de soltura original, um documento histórico mesmo, né, do período da ditadura militar brasileira, de um preso político, de um médico, que não estava concordando com
os maus tratos aos pacientes no hospital. Correto? Correto. Isso mesmo, né? Isso. Poxa, bacana, viu? Legal. José Roque Fogaça Luiz, técnico de serviços jurídicos nas funções de escrivão, foi quem escreveu esse documento e libertou, né, daqui no dia 22 do mês de março de 1980, isso exatamente. 72. 72, isso mesmo, em 1972. O doutor Célio de Castro. Bacana, viu? Tem mais algum documento? Eu trouxe aqui basicamente esse, e tem um documento aqui também, mas voltando a esse caso aqui, antes que Sim. eu passo para o outro, nesse julgamento, isso é um caso interessantíssimo, que nesse julgamento estava ele mais 2 médicos, né? O Evilásio Taubner, que é um grande amigo, que eu mando até um grande abraço a ele, estava o Evilásio Zecão, também médico, e a pessoa que estava julgando meu pai teve um problema, parece um infarto, um princípio de infarto, alguma coisa desse sentido. Meu pai levanta da cadeira de réu e vai lá e salva a pessoa que estava julgando ele, né? Ou seja, Em primeiro lugar, a profissão, a né? profissão. O que ele jurou, né? O juramento dele de salvar. Então foi lá e salvou a pessoa. Isso foi muito bonito. Então, vamos entender, o doutor Célio estava sendo julgado num tribunal militar ali, o censor Sim, estava condenando ele a uma prisão, isso. esse censor passou mal e, por ironia do destino, o seu pai foi lá e salvou o cara que deu a sentença de prisão para ele, o censor dele. Exatamente. Ele já demonstrava ali maturidade e um espírito democrático que não se vê hoje em dia, né? Alguma coisa a acrescentar, João? Queria saber, Rodrigo, histórias de pai e filho. Você falou São de várias. Carmópolis, você São falou várias. Uma outra coisa interessante que sempre marcou a gente também, ele teve uma miocardite, que é vulgarmente chamada miocardite, causada por uma coisa vulgarmente chamada de Krupp, quer dizer, difteria chamada de Krupp, né? Então ele teve essa bactéria que deu uma miocardite nele, Sim. porque ele estava atendendo um menino e esse menino cuspiu nele e ele adquiriu essa a doença. E deu uma miocardite nele, que foi, no final de vida, de repente, a causa da morte dele, mas depois de anos e anos. Então, assim, esse foi uma pessoa que nunca teve problema de pegar, de encostar, de ver, inclusive com a gente, os filhos, né? A gente estava lá, ele várias vezes, fiz uma passagem que eu me lembro muito bem. Eu era muito pequeno, mas até minha mãe reforçava isso várias vezes, que eu estava com sarampo, porque a gente pegava todas as doenças que podia imaginar, porque ele era médico, então... Trazia, de certa forma, né? Eu não preciso, teoricamente, vacinar de quase nada, porque eu tive tudo. Tive sarampo, catapora, rubéola, doenças que nem existem mais. A gente teve, todos os filhos tiveram, né? E eu estava ardendo em febre e eles teve que sair para atender um paciente que estava lá, e de repente uma coisa muito simples, sem muita demanda, mas ele nunca deixou de atender uma pessoa, né? E ele falou, pô, eu vim cá para te ver fazendo isso aqui, e meu filho lá com a febre de 40 graus, tipo, né? Sim. Então, assim, a pessoa que sempre levou muito sério a profissão dele, tanto é que ele, até antes de ter o AVC, ele ia no consultório pelo menos 2 vezes por semana, para nunca abandonar os clientes dele. E isso é outra passagem muito interessante, que ele, como prefeito, eu estou indo e voltando, até vocês me desculpem, mas não, fica à vontade. Eu acho que enriquece mais. Ele quando prefeito, né, ele saía cedo, pegava um ônibus, ou o táxi, ou o carro dele, o que fosse, ia até o consultório, trabalhava de 7 horas da manhã até meio-dia, 2 ou 3 vezes por semana, depois ele ia para a prefeitura. Aí o pessoal disse, mas doutor Célio, você não vai usar o carro da prefeitura? Não. Eu não vou usar o carro da prefeitura porque esse período que eu estou ali é um período meu. Particular. Depois, aí sim, eu estou a serviço da prefeitura. Então ele tinha essa ética. Completamente. Então, assim, uma palavra que remete muito a ele é ética. Ética, eu acho que é uma palavra que define muito bem meu pai. Agora, passagens com ele, eu tive N passagens, de pescarias no Rio São Francisco, ali perto do Rio Pandeiro, do Rio Pandeiros, maravilhosas pescarias, viajando em Minas Gerais. Na ocasião, nós viajamos com certeza mais de 400 municípios, eu e ele dentro do carro. Ele parava de cidade em cidade para fazer palestra, conversar e tal. Na campanha de deputado, das 2 campanhas de deputado, eu que estava ajudou ele. Sempre ajudei. E a gente tinha um pacto que nunca foi oficializado, não, mas era um pacto nosso, muito particular, que era o seguinte, eu ajudava ele se elegia, ele seguia o caminho dele, eu seguia o meu, entendeu? Então a gente sempre teve essa sinergia muito bacana. E eu acho que foi isso, a gente teve sempre uma amizade muito grande, uma parceria muito grande.
momentos dentro do carro lá que a gente trocava ideias sobre vida e tal. Então ele me ensinou muito, né? Ele ensinava, por exemplo, quando a gente estava andando, magiando o Rio São Francisco, à esquerda são as veredas do Guimarães Rosa, que ele contava muito, as experiências de... Aí quando ele dava aquela entonação, ficava uma coisa assim muito pitoresca, sabe? Então a gente teve muita passagem bacana, sabe? Ele sempre confiou muito em mim, e eu sempre também nele. Seu pai foi um pai presente? Foi. Teve um hiato aí que dentro do HPS ele trabalhava 24 horas de plantão, então a gente ficava um período sem vê-lo, né? Mas quando ele chegava, ele supria, né? Mas teve um hiato que foi quando ele se tornou deputado constituinte, né? Deputado federal. Então ele ficava lá em Brasília a semana toda, só final de semana. Então esse período talvez seria esse hiato. Mas a gente já era praticamente adulto, já formado, né? Mas aí teve esse certo hiato aí, mas sempre foi muito presente. Eu estou impressionado com a história que você disse do seu pai, que ele foi fazer um atendimento a uma criança, a criança cuspiu nele, Uhum. e isso fez que ele adquirisse uma bactéria que veio do cuspe da criança, Sim. e que provavelmente foi o que ocasionou a morte dele. Ele teve a miocardite, mais tarde, né? Ele teve a miocardite com o crescimento do coração. Sim. Então tinha o coração grande, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Em todos os sentidos. Uma metáfora aí. Mas isso é uma coisa que ele nunca deixou de ter. Então ele teve outra passagem no HPS, que ele juntou uma turma de residente, tinha uma pessoa lá e tal. Eu quero que vocês examinem essa pessoa. E eles foram apalpando, pegando e tal, e ele lá só olhando, né? Então, e no final, o que é, doutor Célio? Isso aí é hanseníase, né? Que é a lepra, né? A pessoa, não tem problema, vocês têm que pegar em todo mundo, tem que ver como é que funciona e tal. Então ele limpava as pessoas. Ele não tinha problema nenhum com essa questão de tratar o ser humano como ser humano, no Sim. sentido não só da medicina, mas principalmente de um sentido amplo. Daí que vem aquela questão, por que ele entrou na política? Primeiro, por causa da questão da formação dele na época de militante de esquerda, né? E depois, por quê? Porque ele chegou no HPS, ou nos hospitais que ele trabalhou, aí eu cito uma dezena, tinha o Mater Dei, tinha o Semper, que ele foi um dos fundadores, tinha aquele lá, Santa Mônica, como é que chama aquele... Antônio Carlos descendo. Hospital Belo Horizonte? Hoje é Belo Horizonte, mas tinha outro nome. Enfim, então tinha uma série de hospitais que ele trabalhou. Então, o que acontece? Ele chegou num determinado momento que ele falou assim, bom, eu atendo hoje, ou atendi hoje na minha vida inteira, 10, 15, 20 mil pessoas. Eu quero ampliar isso, quero potencializar isso. Foi aí que ele se viu na obrigação, né, de entrar na política, por quê? Para aumentar esse leque de pessoas atendidas, né? E conta pra gente, depois eu vou passar um vídeo sobre a história política do seu pai, mas conta pra gente, quais foram os reais avanços e benefícios na saúde de Belo Horizonte com o doutor Célio de Castro à frente da prefeitura? Olha, foi um momento muito conturbado, que foi quando deu aquele boom da dengue, né? Da dengue, o auge da dengue. O auge da dengue foi... Fumacê, aquele problema todo. E ele teve vários embates ali que ele administrou muito bem, sabe? Ele conseguiu administrar muito bem e também fez uma série de avanços, né? O centro de saúde, aumentou o centro de saúde, equipou o centro de saúde, fez vários benefícios, né? Tem a própria... que programa... esqueci o nome dele. Estou meio... Esqueci o nome dele. Tem um programa de saúde da família já existia, que era o governo federal, mas tinha uma série de projetos. O pessoal em casa, eu sei qual que é também. O pessoal em casa, o médico em casa, o médico da família, alguma coisa assim. Tinha isso, tinha questão de vacinação reforçada, tinha questão de pré-natal, de acompanhamento de criança. Então, a alimentação enriquecida. Então, eram várias questões. A própria alimentação, não SEASA, abastecimento de alimentação. Então tinha lá o Rogério Colombini, que era um nosso amigo também. Então tinha todo esse aparato de alimentação, tinha os restaurantes populares que a gente não pode deixar de falar, porque a saúde, também é lógico. É saúde. E saneamento básico em vários pontos, vários locais. Tinha as vilas e favelas, que ele sempre ajudou muito
urbanizar e melhorar as condições de vida. Eu cito, inclusive, a questão do ônibus, aqueles ônibus amarelinhos, né? Que é os que são próprios para entrar em vila e favela, Suplementares. suplementares, né? Que hoje já estão mudando a cor dele. Então, assim, são várias ações que, no frigir dos ovos, ajudam na questão da saúde. Eu era adolescente. Não só na saúde pontual lá de hospital, mas na prevenção de doenças também. Né? Sim, eu era adolescente, mas eu me lembro muito bem de como as pessoas falavam que as UPAs haviam melhorado, que na época era policlínica. Era. E houve nesse período uma transformação para grandes UPAs. Uhum. E eu me lembro claramente do avanço dos pós-saúde e das policlínicas para as UPAs em Belo Horizonte. Uhum. Foi um alívio, principalmente para a população mais pobre. Sim. Campanhas de vacinação a gente viu se estender bastante. Uhum. Uma coisa que você falou interessante, alimentação com restaurante popular, eu lembro na época, Uhum. com a ampliação e modernização do restaurante popular e também a questão da saneamento básico. Sim. Muitas vilas tiveram saneamento, tiveram uma limpeza, tiveram uma canalização que não tinha. Isso foi maravilhoso. Quer acrescentar alguma coisa, João? Eu queria perguntar sobre a relação do seu pai com o SUS. Ah, tá. Isso foi uma boa pergunta. Mas só voltando à anterior, e minha mãe, como presidente naquela ocasião, existia a AMAS, né? Que era a Associação Mineira de Assistência Social. Né? Sim, a AMAS. AMAS. Isso. E pela AMAS, ela construiu uma série, uma quantidade grande de creches, né? E abrigos. Então, isso aí também foi uma coisa que ajudou profundamente na questão da saúde. Porque ali não era só um lugar para você deixar a sua criança. Você tinha uma alimentação de qualidade, você tinha suplementação, você tinha acompanhamento médico. Então, assim, uma série de coisas que foram interessantes também. Então, minha mãe também participou muito desse processo. E a primeira dama de Belo Horizonte, né, que Era. trabalhou nessa pauta social. Sim. E que, de fato, só quem tem um filho em casa e não tem com quem deixar e não tem dinheiro para uma babá, e às vezes falta para alimentação, e ainda falta, mesmo com programas sociais, ainda falta para muita gente, sabe a importância que é você ter um lugar seguro para deixar seu filho. Exatamente. Bom, o SUS, ele bate a data do SUS é aproximadamente a mesma data da Constituição, né? Então, o que acontece? O SUS, ele foi criado no bojo da Constituição, foi junto com a Constituição. Então, meu pai participou, ele foi uma das pessoas que elaborou o SUS. Conseguiu, porque até então, você tinha era o INAMPS, né? Que era só para as pessoas que eram servidoras públicas, né? E as pessoas que não eram servidoras públicas praticamente não tinham atendimento. Então o SUS universalizou isso. E em cima de, não só daquele momento da Constituição, mas todo o passado que ele veio carregando, né? De intensivismo, de medicina rural, de uma série de questões que ele veio apanhando e contribuiu. Não estou falando que ele foi um dos criadores, que ele foi o criador, mas ele foi um dos criadores, um dos pensadores para o SUS. Então, a participação dele foi fundamental para a criação do SUS. Eu não sabia. Então, o SUS ele era restrito a funcionários públicos, podemos dizer assim? Não. Porque antes do SUS, se você parar para analisar, você tinha o INAMPS. O INAMPS era o que depois precedeu, passou a se chamar o INSS, né? Sim. Mas o INAMPS era assistência social, é Instituto Nacional INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Social e Saúde, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E o que acontece? O INAMPS era que tratava de todas as pessoas que eram ligadas ao Estado, como funcionário público, etc. E as outras eram ou Santa Casa, onde meu pai também trabalhou, ou Santa Casa, alguma coisa filantrópica. E não tinha uma assistência oficial, estatal, para tratar das pessoas sem esse tipo de uma forma geral, né? A partir daí surge o SUS, que hoje é um exemplo que eu posso até fazer outra ilustração, que é coisa recente. Um jornalista norte-americano veio aqui no Brasil e, por um acidente, eu não sei se vocês chegaram a ler isso, eu vi. A porta caiu, bateu na cabeça dele e tal, chamaram lá o SAMU, colocaram ele dentro do SAMU, ele foi suturado, fez a tomografia, foi medicado. Aí eu falei assim, quanto que eu tenho que pagar? Nada, absolutamente nada. Ué, mas que é isso? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Mas aqui existe. Então, quer dizer, o SUS é uma conquista nossa que deve ser quase colocada no altar, porque é um avanço que nós tivemos, que eu acho que país no mundo, talvez Cuba,
Mas país nenhum no mundo tem Uma saúde pública 100% gratuita digna, dessa e digna, qualidade. né? Porque digna, diga-se de passagem. Não, o SUS realmente é uma conquista do povo brasileiro mesmo. É. Tem os seus problemas, mas não é Sim. acabar com o SUS, Não, é aprimorar. aprimorar o SUS. É corrigir os erros pontuais, que é normal que tenham ali, né? Mais alguma pergunta, João? Rodrigo, na última entrevista, você disse que você saía com seu pai de carro e o seu pai, ao ver algumas praças, ele ligava pedindo melhorias. Sim, sim. Como é que ele encontrou tanto carinho com a cidade? Você tem mais algum caso para contar para gente? O João estudou. Eu acho interessante, isso foi real mesmo. Eu saía com ele assim, ô filho, vamos dar uma rodada, vamos. Ele passava num lugar, falava, não, isso aqui tá sujo. Aí ligava, ó, secretário da regional tal, tá sujo. Ó, esse aqui dessa praça tá mal cuidado. Então ele fazia isso mesmo, né? Então eu achei. Esse cuidado que ele teve foi mais ou menos o cuidado que ele quis trazer da medicina, no escutar as pessoas, né? Ou escutar as pessoas. E trazer isso para quê? Para a vida pública. Ele tratou Belo Horizonte como se fosse um grande ser vivo, que carece de cuidado, né? Então, o que ele fez? Ele começou a verificar que ali precisava disso, que um córrego ali era uma artéria, que estava entupida, ele poderia transbordar. E quando transbordava, ele não saía, ele ia lá à noite, entendeu? Sim. De galocha. Ah, mas doutor Sérgio, o senhor tem de viajar porque o senhor está sobrecarregado. Não, eu não posso viajar, que agora é período de férias, de chuva, eu não posso viajar. Então ele passou praticamente os 4 anos dele sem viajar. Então ele foi um prefeito full time. Ele viajava sim, quando tinha alguma missão no exterior que tinha de ir, ou fora de Belo Horizonte, como prefeito. E ele foi, até outro dado que eu não sei se vocês sabiam, mas ele foi o segundo presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Não sabia. Eu fui receber, a primeira foi Luiz Erundina, ele foi o segundo. Eu fui receber uma homenagem para ele, eles fizeram inclusive uma sala na frente Nacional dos Prefeitos que leva o nome dele. Sabe? Maravilha, bacana. Então, assim, tem isso. Outra homenagem que eu acho justa, pelo carinho que ele teve com a população, é o Hospital Dr. Célio de Castro, que hoje é uma referência. Meu pai foi internado lá. É uma coisa maravilhosa. Né? Então, assim, SUS, 100% SUS. Então, eu acho que ele teve a vida dele foi realmente pautada na medicina. Tanto é que ele falou assim, eu estou político, eu sou médico. Então ele nunca deixou de ser médico. Então ele estava político. Porque no dia que ele não tivesse mais político, ele seria médico. Então a origem dele ele nunca renegou. E ele, de certa forma, não só curou as pessoas no seu ofício como médico, mas também curou a cidade. Sim. Com vários problemas que a cidade teve. Eu me lembro muito bem de algo que eu achei surreal. Na época eu estava em casa quando o Fair Shop do Barro Preto pegou fogo. E vários comerciantes, pessoas humildes que trabalham, que alugam um box de 1,5 m por 1,5 m para tentar ganhar vida. E ele foi lá, desceu do carro, eu lembro, passou na televisão, passou na época no SBT, não vou lembrar o programa, e se colocou à disposição, a gente está aqui para ajudar vocês. A gente vai abrir linha de crédito, vai isentar do IPTU, a gente vai ver como pode ajudar. Eu nunca vi isso na minha vida, um prefeito se preocupar com essa gente, ir lá e dedicar uma ajuda. Na época eu fiquei chocado com isso. Eu falei assim, nossa, que bacana, né? Que alguém se importa no micro. Sim. No micro, ele se importava com as pessoas no micro. Tem uma outra que eu não sei não se... Não quis achar culpado. Não, claro. Ele quis resolver o problema. Eu não sei se você lembra, eu sou bem mais velho que você, não sei se não é tão não. Mas teve uma passagem também super interessante, que ele participou muito, ficou muito emocionado com tudo, mas não abriu mão em nenhum momento de estar lá apoiando, apesar de não ser em Belo Horizonte. Foi com aquela tragédia da Barraginha, em Contagem. Sim. Então ele foi lá, ficou a noite toda, passou a noite toda, não lembro quem que era o prefeito na ocasião, mas não abriu mão de estar lá apoiando, ajudando, como cidade irmã, né? Sim. Né? É literalmente conectado, é um membro de... Exatamente. Como se fosse um membro de Belo Horizonte. Então acho que o que sempre colocou mesmo foi isso, da questão do humanismo em primeiríssimo lugar, né? Então, maravilha. Outro projeto, não sei se vocês chegaram a ver também, eu estou falando assim uma série de casos, né, de projetos, mas tinha aquela questão dos pichadores, né? Pichador, era moda na época, né? Sei lá quem pichou, aí o pessoal corta a mão, prende, sei lá o que. Não, não é isso. Nós vamos pegar os pichadores, as pessoas que são pichadores, e vamos transformá-los em grafiteiros. Eles vão ser grafiteiros. O grafiteiro ele faz arte com a pichação, e houve esse movimento que foi o projeto Miguelinho, né? Que é um projeto muito interessante. Foi o Miguelinho. Bacana, maravilha. Ô, Rodrigo, qual foi
para o seu pai, o maior motivo de orgulho à frente da Prefeitura de Belo Horizonte? Qual foi aquilo que ele mais se orgulhou, que ele mais quis fazer e deu certo? Qual foi o principal ativo dele à frente da Prefeitura? E uma pergunta complementar. Como que foi na casa de vocês, quando o pai de vocês se elegeu prefeito de Belo Horizonte a primeira vez? Bom, a primeira questão, que vou falar pela última aí, né? Sim. Que foi o seguinte, a família toda se uniu, né? Acho que é bacana, o que a gente tem muito lá é da família toda, os irmãos. Família unida. Meu avô, ele teve 3 casamentos, os 2 primeiros filhos eram médicos, né? E os outros 2 eram um oftalmologista e um dentista, e os outros do último casamento eram 7, né? Então juntou essa turma toda, aí você imagina a quantidade de filhos, de netos e tal. Célio de Castro era namorador, viu? Não, isso era meu avô. Ah, o seu avô. Meu avô. Então o avô era namorador. É. Então meu avô casou 3 vezes e teve essa quantidade enorme de filhos e tal, netos e tal. Então essa junção da família foi uma coisa que comoveu bastante, sabe? Sim. Então eu acho que isso aí, essa união da família foi uma união que ajudou bastante na campanha, sabe? Então, e diante disso, a alegria foi assim, enorme, né? Ao mesmo tempo que você tinha alegria de ver ele conquistar um sonho dele, a gente sabia que a partir daquele momento também a gente teria ele um pouco mais, eu vou falar, dividido, né, com o resto da sociedade. Ele não seria mais só aquele pai nosso, né? Estaria ali junto. Pai de Belo Horizonte inteira agora, né? Exatamente. A gente tinha de saber muito bem transar essa questão de, e aí? Não, mas meu pai, cara, mas tá, você tinha que saber que aquela questão ali era uma questão pontual. Um motivo maior. O cara falava mal ou bem, mal era muito difícil. Não estou sendo modesto em nada, não, mas era muito difícil as pessoas falarem muito mal dele, né? Mas quando falava alguma coisa, a gente ficava chateado. Mas esse dia falava, não está falando do meu pai, está falando do prefeito. Então, essa questão era muito interessante, né? Então, eu acho que houveram lados positivos e negativos, né? Mas foi no somar da questão toda, acho que foi muito interessante, foi uma experiência... É uma honra, né? E principalmente pelo sonho dele, Sim, né? O sonho dele. Ele sonhou uma coisa e conquistou, acho que aquilo foi muito bacana. Agora, em termos de obra, ele foi um prefeito que fez mais por debaixo, a gente está falando de saneamento básico, né? Então, normalmente, o político que faz obra enterrada, ele não tem, né? Mas tem ali quadras de esporte, você tinha lá a questão de saneamento básico, tirar esgoto a céu aberto, porque a cada R$1 que você investe no tratamento de esgoto, você economiza 5 em saúde. Né? Não, e 5, acho que é muito mais, 5 ao ano durante décadas. Então, assim, eu acho que tem essa questão toda, e a gente teve alguns gargalos. Então, por exemplo, teve aquela questão dos pirueiros, né? Que foi uma questão um pouco complexa, né? Inclusive, eu não estava em Belo Horizonte, eu trabalhava embarcado numa plataforma em alto mar, né? E eu lembro que eu liguei a televisão lá, tá vendo, tá igual uma praça de guerra aqui, né? Sim, travaram a Praça 7. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, como é que tá aí? Ele falou, tá uma bagunça aqui danada e tal. Eu falei, pai, não preocupa não, você tá aí com os pirueiros, eu tô aqui com os petroleiros, ainda brinquei com ele, a gente brincava muito, a gente tinha muito de brincar e tal. Eu falei, não, tô conduzindo bem. Mas aí, o que acontece? Essa questão do pirueiro era exatamente você tentar evitar a entrada dessa questão da milícia, que hoje está tão em moda, né? Sim. E a milícia é no transporte público. No transporte público não, no transporte clandestino. Então ele conseguiu barrar isso, peitar isso de uma maneira muito... Cortou mal pela raiz, né? Então ele era assim, ele era um cara muito amável, muito amistoso, muito humano e tal, mas não que precisava de ser firme, ele era firme. Deixa eu fazer um adendo aqui com relação aos pirueiros, porque a gente pensa, são trabalhadores que estão ali tentando ganhar a vida e o transporte público é ruim. No mundo inteiro não tem solução fácil para o transporte público. E se os pirueiros ali continuassem, não ia demorar muito a surgir um líder, que ia surgir um sindicato, que ia começar a extorquir os próprios pirueiros, que ia começar a querer forçar as pessoas a votarem nele, que cada perua ia virar uma fonte de dinheiro para uma empresa que ia lavar o dinheiro, que ia começar a misturar com o tráfico. Ele cortou mal pela raiz, isso é fundamental falar. Ele não deixou crescer algo que ia virar um problema depois, porque isso ia virar um sindicato, que ia ter um líder, que ia se eleger para alguma coisa com a força que tinha, e movimenta milhões por dia,
e é dinheiro líquido. Então, o transporte público de Belo Horizonte tem problemas até hoje? Tem. Mas não dá para a gente confiar no transporte clandestino. Não dá, não dá. Isso aí foi algo que ele fez, camelô também ele enfrentou. Nós estamos falando dos anos 2000, pouco antes. Sim. Né? 2000. Ele teve AVC em 2001. Você vê que as coisas são dinâmicas. Né? Hoje você tem a questão do Uber. Né? Então, quer dizer, hoje você tem Uber táxi, quer dizer, que na verdade seriam os mototaxistas, né? Mas não são, vocês têm ali as pessoas com uma certa origem, uma certa... Você sabe o que é, você consegue rastrear, né? Sim. Não são pessoas que inclusive... eram todos de fora, né? Todos que vieram para cá, os pirueiros eram de fora. Não tinha nenhum de Belo Horizonte. O problema é eles se organizarem e dominarem o transporte público de Belo Horizonte para si. E mesmo a questão de Uber e tal, sou a favor de um curso, de um cadastro mais aprofundado. Seguro, tem tudo. De um trabalho mais elaborado. Está muito frouxo. Está frouxo. E gera reclamações. Não tem dúvida. Agora, outra coisa que ele fez também, que eu acho bacana a gente frisar aqui, ele trouxe também, primeiro, o OP, que é o Orçamento Participativo. Foi a criação dele, o Orçamento Participativo. Ele junto com o Patrus, né, na época. E trouxe também o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro. Que, inclusive, eu participei como ator e ganhei um ano aí. Não vou lembrar o ano. Então, assim, isso. Uma série ele trouxe... Não vou me lembrar muito bem, mas me parece que por algumas obras, não sei de quem foi, não sei se foi o Rembrandt, não lembro, foi no MAP, no Museu de Arte da Pampulha. Então ele sempre trazia cultura, tá? Porque ele falava da questão, o povo sem cultura... É um povo sem identidade. Né? Então, assim, a arte, cultura, sempre prestigiou isso e sempre desenvolveu essa questão também. Então, ele virava muito essa questão da saúde, claro, né, do BH, a questão da cultura, né, mobilidade, ele mexeu muita coisa em mobilidade, na época lá da transição da Metrobel para BH Trans, então teve toda essa, se eu não me engano... Tá, sim, Metrobel BH Trans, isso. Eu posso estar equivocado, mas acho que era mais ou menos, tem muito tempo também, né? Então é isso, eu acho que ele criou várias frentes, várias vertentes interessantes, e foi reconhecido não só a nível nacional, mas como a nível internacional. Isso eu posso te falar que minha mãe, ela foi, pela AMAS, ela foi premiada em Turim, na Itália, porque o projeto dela despertou pela Unicef, né? Unicef. Então, assim, Unicef, acho que Unicef. Pela Unicef, ela foi homenageada lá por políticas implantadas em Belo Horizonte. Jardineiro, aprendiz de jardineiro, tem a Rede Cidadã, que é Fernando Alves, um grande amigo também, que foi secretário do meu pai na época, criou depois a Rede Cidadã. Então teve uma série de ações que não vou me lembrar, são muitos. Tem o Guernica, tem o Miguelinho, são vários projetos aí. Depois do seu pai não surgiu ninguém como ele que produzia tanta qualidade, né, e de forma humana na cidade. Tem mais alguma pergunta, João? Rodrigo, o que mudou na nossa cidade dessa época para cá? O João, desculpa. Ô, João, você tá fera, hein, cara? As perguntas do João só pergunta a cabeça, hein, bicho? Então, o João tá fera, vai lá. O que mudou de lá para cá? Mas foi uma série de mudanças, né? Desde mudanças estruturais de Belo Horizonte propriamente dita, né? Mudanças ambientais que estão batendo na porta. E hoje nós estamos com um problema seríssimo, né? Nós estamos com uma variedade de intempéries, né? Então você tem períodos de altíssimo calor, chuvas torrenciais, que a cidade tem que ser preparada e está sendo preparada, né? Você vê os piscinões, que começou aí com Calil, né? Calil passou pelo FUAD, né? FUAD. E o Álvaro agora dá continuidade. Dando continuidade. Então, quer dizer, são coisas que mudam. A política e a vida da gente é dinâmica, né? Daqui a 20 anos, a coisa serão outros problemas. Serão outros problemas e outras soluções. Então, acho o seguinte, o que mudou principalmente foi a questão eu acho que a gente está hoje muito voltado à questão da informação, né? Então, naquela época, né, nós estamos falando de 2000, a gente estava no bug do milênio, né, quando houve aquela transição do milênio, né, então houve todo um aparato. Hoje não, você pega na palma do seu celular, você faz tudo, você faz
transação financeira, você pede comida, você faz uma série de coisas, você consegue se fazer ouvir de uma maneira mais rápida. Hoje você tem a inteligência artificial que tá, eu acho que de certa maneira está atrasando um pouco, né? Porque você para de pensar, né? Então você não Isso. tem mais aquele senso crítico, né? Então a gente está falando de uma época que as pessoas sentavam numa mesa, que seja de boteco, numa sala, num bate-papo, e você discutia política, né? O que é isso, o que é esquerda, o que é direita. Hoje, se você falar o que é de esquerda e o que é de Se direita, arruma é você briga. apanha. Se arruma é briga. Então, assim, ele tinha essa questão. A gente está até fazendo uma reflexão um tempo atrás. O que acontece? Ele transitava da extrema direita à extrema esquerda com uma facilidade enorme. Por quê? Porque ele sabia escutar. Então, se você sabe escutar, se você sabe ter o discernimento, você consegue conviver. E hoje o que acontece é exatamente essa seara, essa briga que tem. Então as pessoas hoje não conseguem conversar. Eles estão tratando hoje a política e a vida atual como se fosse um jogo de futebol de Atlético e Cruzeiro. Eu sou atleticano, eu sou Cruzeiro. Pô, isso não existe na política. A política você tem de ouvir a opinião de uma pessoa, assimilar e ver o que você entendeu. Gostou, não gostei e tal. Né? É uma coisa que eu reparo, que eu reparo na política e reparei muito com o seu pai, é que você mostra uma extrema sabedoria, uma extrema inteligência emocional quando você escuta alguém diferente, entende o nível de evolução que aquela pessoa está e respeita o nível de evolução que ela está, porque de alguma forma, antes você já esteve naquele nível. Uhum. Seja maior ou menor. Você já esteve ali. E não, para mim, demonstra ser raso e ser completamente estúpido e ignorante, você não querer nem ouvir o outro lado. Claro. Você está colocando o outro lado como se fosse um lado marginalizado, bandido. E não é. Não. Respeite o outro lado. Claro. Respeita a palavra-chave. E respeita como. Até porque que essa pessoa entende assim. Talvez você possa contribuir ou ter um entendimento melhor. Claro. Então, o que está tendo hoje não é que as pessoas sabem mais de política. Eu acho que as pessoas sabem menos. Sim. Sabem menos e são mais fáceis de ser compiladas. Uhum. Mas nem todo mundo tem hoje, infelizmente, acho que o mundo digital trouxe isso, a capacidade de estudar mais as coisas, entender melhor as coisas, né? Uhum. Qual foi o principal legado do Célio de Castro à Prefeitura de Belo Horizonte? Nossa, são N. São N. Citar outro, estou citando, se está vendo assim, um flash de memória. Eu conheço bem a história, mas tem algumas coisas que passam batido. Mas uma das coisas que eu acho interessantíssima foi o gabinete de arte que ele fez. Foi interessantíssimo. Ele pegou o gabinete do prefeito e transformou ele numa galeria de arte. Eu lembro disso. Você está falando agora, está me vindo a memória. Ele pegava os artistas, os artistas locais, mineiros, Sim. e ali eles expunham as obras. Né? Então era uma coisa assim, muito bacana. Para quê? Para você sensibilizar as pessoas sobre a questão da arte. Né? A Vilarinho, ele mexeu dentro do possível. Vilarinho que era esquecido de Belo Horizonte, né? Mas vamos lembrar que... Ele conseguiu dentro do possível mexer. E ele colocou a Vilarinho no mapa. Melhorou, dentro das possibilidades dele, melhorou alguma coisa assim. Depois que ele mexeu lá, diminuiu, ele ia sempre, eu lembro disso. Tinha muita queda de morro, encosta também, ele ajudou muito. Eu lembro que a Sudecap teve uma ação muito forte naquilo ali. Tem uma série. O próprio Jardim Zoológico, ele reformou. Deu uma revitalização, ele ia, levava minha filha, minha sobrinha e tal. Eu lembro de um gorila, não vou lembrar o nome do gorila, mas teve um gorila que ele trouxe ou alguma coisa assim. Então, assim, teve algumas ações assim, mas se você falar assim, uma obra faraônica, eu não vou lembrar. Não é nem obra, assim, um legado. Eu acho que o legado que ele deixou principal foi a questão da cultura. A cultura e a saúde. Acho que saúde. E a educação. A educação também de Belo Horizonte melhorou muito. Melhorou muito. Aí entra uma questão de polêmica, né? Porque a gente está falando lá de Belo Horizonte de 25 anos atrás, né? Tinha uma questão que chamava... Escola plural? Exatamente. O pessoal que absurdo. Hoje pode ser absurdo, mas naquela época, não. Por quê? A escola plural não foi o Patrus, não? Não, foi ele. Foi ele, né? Foi ele. O que ele fez? Pode ter sido ele como Patrus, porque tudo girava ali entre os dois no começo, né? Porque ele foi vice do Patrus, né? E depois que ele foi eleito prefeito pelo PSB. Mas
que acontece? Você tinha que tirar os meninos colocar os meninos, evitar a evasão. Sim, evitar a evasão Qual que era a escolar. condição de evitar a evasão? Era a escola plural. Ah, mas não tá... Os meninos estão na escola, vão melhorando, vão ajustar, vão ajustar. A ideia é essa, porque a criança na escola, você tinha alimentação, você tinha educação, tudo bem. Em alguns pontos podia ser falha? Podia. Mas você estava com os meninos ali Era um dentro. processo de evolução. Exatamente. Era melhor do que não ter a criança na escola. Exatamente. Hoje você já tem lá em tempo integral. Então eu participei de várias E mudanças. ela acabou da escola plural depois. Você viu que Então, não era Você esperável? tem, por exemplo, lá, você tinha um projeto que chamava Projeto Curumim. Sim, lembro desse projeto. O Projeto Curumim, não é que ele acabou, ele foi absorvido foi municipalizado, né? Então o município pegou aquele projeto ali e absorveu ele e transformou em outra coisa. Então as coisas são pontuais. Você não pode falar que uma coisa que aconteceu há 25 anos atrás aconteceria agora, não. Porque o tempo evolui, né? Eu já conversei muito com algumas pessoas. Eu fui aluno de escola plural e eu particularmente não gostei. Mas eu já conversei com algumas pessoas. O projeto em si, se você lê o projeto, não é ruim. Não, a ideia é boa. Não funcionou para algumas coisas, Uhum. mas não é ruim. O custo, você vai reprovar um aluno que o aluno passou em 6 matérias, em uma. Você vai atrasar o ano dele em um ano, por causa de uma. É. Deixa ele passar, fazer aquela uma matéria depois. Isso. Né? É até para incentivar a continuidade, né? Sim, aí não acontecer invasão. A economia também que a prefeitura faz, Sim, com tem um tudo. aluno um ano a mais. Tem tudo Então, isso. deixa ele passar, ele paga só as matérias que ele reprovou. É. E você não atrasa a vida de ninguém. Até que o projeto não é ruim. Não. Só que por algumas razões, eu vou saber quais, né? Isso um especialista pode dizer, não deu certo. Uhum. Né? E acabou a escola plural. É. Né? Para quem é crítico, acabou. Mais alguma pergunta, João? Eu queria insistir na polêmica e fazer um exercício de pensar o que seu pai faria hoje de diferente na prefeitura atual, nas nossas políticas públicas. Ó, eu acho que, em primeiríssimo lugar, ele continuaria dando atenção às pessoas menos favorecidas. Isso é fato. Ele sempre fez isso a vida inteira, não só nos hospitais que ele trabalhou, né, no HPS, enfim. Mas eu acho que ele, em primeiríssimo lugar, é tentar, mesmo sabendo que o Brasil está saindo da zona de fome, quase em pleno emprego e tudo, ele estaria atacando essa questão da desigualdade social. Aí o pessoal fala, porque Bolsa Família, você está gerando vagabundo. Não é, gente. Eu participei dos Objetivos do Milênio e a gente tinha uma série de estudos e eu cheguei a ver isso, ninguém falou, não. No encontro que nós tivemos, uma pessoa levantou, uma pessoa muito humilde, falou assim, vou contar esse caso que eu acho que é bem emblemático. Fica à vontade. Essa pessoa virou e falou assim, olha, eu recebo a Bolsa Família, eu recebia a Bolsa Família. E eu conseguia pagar minhas coisas, me alimentar minha família, e sobrava um troquinho lá. Esse troquinho eu comprei 2 galinhas. Depois comprei mais 2 galinhas. E foi comprando galinha e as galinhas começaram a botar ovo. E eu comecei a vender ovo. Hoje, eu não preciso mais. Ela devolveu na frente de todo mundo, levantou e disse, ó, eu tenho hoje a minha dignidade, não preciso mais. Esse é o papel do Bolsa Família. Esse é o papel do Bolsa Família. Nem agora, todo mundo que recebe usa de boa fé. Como tem gente que nem precisaria estar recebendo, E recebe. Então, é. quer dizer, tem essas distorções. Se você pegar aí Mas CAD endemoniar único, o não, Bolsa Família não pode. Você tem um CAD único, que você tem um CAGEG também, que você consegue mensurar, mas não tão profundamente. Né? Então, eu acho que ele continuaria nessa pegada de tentar, primeiro, profissionalizar. Isso aí eu faço até um adendo aqui ao meu grande amigo Mário Assad, que hoje é responsável pela Asprom, é o vice-presidente da Asprom, que é realmente profissionalizar as pessoas, entendeu? Tirar a pessoa do ostracismo e colocar ali como um profissional. Exatamente. Então você tem um mercado de trabalho que absorve isso aí, e o que eu acho que precisa é isso: alimentação de qualidade, trabalho digno, né? Porque tem uma coisa que a gente sempre tentou implantar. Você imagina uma pessoa que trabalha na periferia, ela demora para chegar no trabalho 4 horas, 5 horas. Então, quer dizer, a jornada dela, que seria de 8, passa a ser de 20 horas. Isso não é digno. Né? Então, toda essa questão, por o hipercentro. No hipercentro, nós estamos vendo vários apartamentos sofrendo retrofit para começar a ser usado como habitação. Então, isso eu acho que é uma questão válida. Mas não, é um prédio que está sendo revitalizado
absorver famílias, tá? Que seja através do Minha Casa Minha Vida, o que seja. Mas é ter dignidade, né? Então, acho que a linha dele seria isso. Se ele voltasse aqui hoje, ele estaria continuando o trabalho, como prefeito, ele estaria continuando o trabalho dele nessa linha, de atender as pessoas mais humildes e de dividir de maneira igualitária o que é possível de ser dividido, né? Quando o Célio de Castro terminou o seu mandato, né, quando ele precisou se afastar, Uhum. ele estava feliz, ele terminou realizado. Olha, ele estava tão feliz e tão confiante, e tão sabendo o que ele queria, que ele seria candidato novamente. Desculpa, ele não seria prefeito, ele seria candidato a O governador. governador. Com certeza. Eu ia te perguntar isso, se ele tinha interesse em ser Tinha. Ele governador. seria governador do estado sem sombra de dúvida nenhuma. E eu acredito que ganharia. Inclusive eu tive há um tempo atrás, muito tempo atrás, com a ESA, você falou, ó, se seu pai tivesse saído candidato, não sairia, não. É lógico. Não tinha como, né? Não tinha. E aí tem outra passagem interessante, que aí eu até deixar registrado, é que ele sempre teve uma amizade muito grande com o presidente Lula, muito grande, muito grande. Os dois foram constituintes juntos, né? E teve uma certa ocasião que o presidente Lula veio aqui em Belo Horizonte e falou assim, ô doutor Célio, você vai ser meu vice. Isso é um caso interessantíssimo. Meu pai falou, não, nós dois de esquerda, a gente não ganha isso. Aí o Lula, então, o que você sugere? Eu vou te colocar um nome bom. Aí meu pai foi lá e chamou o Zé Alencar, que fez aquela união do Lula 1 e 2, né? Salientando, o Zé de Alencar é de direita. Ele era um homem de centro-direita. Vamos dizer que sim, né? Então, quer centro-direita. dizer, aí é aquela questão de saber juntar, saber unir, fazer essa alquimia que a gente tem de fazer, né? Sim, ele conseguiu unir o melhor dos dois mundos ali. Foi uma excelente indicação para Foi uma gestão, Lula. assim, primorosa, né? O que você falou, a questão do Bolsa Família, eu acredito que se o seu pai estivesse à frente desse programa, ele nunca esteve, mas se estivesse à frente, ele talvez colocaria alguma coisa relacionada à saúde desse programa. Sim. E o Bolsa Família ele enfrenta alguns problemas, que eu sou empresário, eu contrato pessoas para trabalhar para mim. Uhum. E tem gente que realmente não quer porque está recebendo Bolsa Família. E está criando uma distorção de mercado. Porque eu escuto isso. Eu vou trabalhar para ganhar R$ 1.800, sendo que eu estou recebendo um salário mínimo para ficar à toa em casa. E as mães que estão recebendo isso, né, não é todas, não vamos generalizar, uma parte das mães, porque tem muita mãe ruim também, né? Tá fazendo unha, jogando no tigrinho, tá gastando com balada, com roupa para ela e não tá cuidando da família. Então, essa fiscalização mais efetiva seria importante. E aí é uma coisa que é muito complexa. É um ajuste que tem que fazer. Eu acho que a gente está falando aqui da escola plural, seria o equivalente. É um ajuste, é um pequeno ajuste. Mas a partir do momento que a gente tiver um pleno emprego, né, a redução do imposto de renda, a gratuidade do imposto de renda, uma série de benefícios, eu acho que né, não posso garantir, mas que a tendência natural é que isso vai se dissipando, né? Vai. Eu sinto isso também. Eu trabalho hoje na junta comercial e a gente vê muitas empresas abrindo e fechando, muitas em função de escassez de mão de obra. Qualificada e gente que não quer trabalhar. Exato. Agora, a gente chama de apagão. Nós estamos sofrendo um apagão de mão de obra. Eu viajo muito para o Nordeste e realmente tem lugar no Brasil que se não for o Bolsa Família, você vai ter um genocídio de jeito de falar. Uma cidade inteira vai morrer de fome. Sim, não tem dúvida. Uma cidade inteira vai morrer de fome. Fome mesmo. Então eu entendo isso. Mais alguma pergunta, Rodrigo, João? Eu queria ressaltar que realmente o seu pai faria diferença, porque os Belo Horizontinos ficam meio assustados com os moradores de rua, a quantidade deles, né? Então lutar contra a desigualdade social, do jeito que seu pai lutou, seria muito bem-vindo. Eu queria saber sobre o acervo Célio de Castro. O que tem no acervo Célio de Castro? O que já foi exposto? O que não foi exposto ainda? É uma pergunta bem interessante, muito bacana. Bom, logo após a morte dele, você cai naquele processo de... Quer dizer, porque foi muito traumático a morte. Ele morreu em dia 20 de julho, né? E minha mãe morreu dia 6 de dezembro, né? Tá próximo, Tiago. 5 meses depois. 5 meses depois. Então a gente tomou aquele baque, pai e mãe ao mesmo tempo e tal. Aí nós reestruturamos e tal, e eu comecei a trabalhar o acervo dele, né? E aí eu me lembro muito bem de uma grande colega, amiga, que eu
sempre que eu lembro, eu faço referência a ela, que era a vice-reitora Heloísa Starling, uma pessoa fabulosa, uma pessoa de uma sensibilidade assim ímpar. E eu conversei com ela, falei assim, Heloísa, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perder esse acervo dele. As fichas, os prontuários médicos dele, por determinação legal, a gente teve de queimar. Você tem de queimar. Aí até uma pesquisadora, ela queria que omitisse os nomes para pegar aquele... Porque ele fazia uma análise tão bem feita que você conseguiria diagnosticar doença que, inclusive, não existe mais. Não dele, mas dos pacientes dele. Ele fazendo, né? Ele fazendo sobre os pacientes. Os pacientes. Né? É obrigado a queimar. É obrigado a queimar. Então, por exemplo, eu lembro, tinha do Roberto Drummond, tinha uma série de personalidades aí, político, Hélio Garcia. E eu lembro, eu cheguei a ver essas fichas e tive de queimar, destruir tudo, né? Aí você não pode manter. Por lei, você não pode manter. É uma dor, porque você poderia omitir o nome ali e ver como é que ele chegou àquele diagnóstico. Isso é fantástico. Isso é um documento médico. Isso é sigilo. Não, eu tô falando... Da história. A forma como ele tratou aquela doença e curou, aquilo é o manual médico. Seria. Bom, para estudo, inclusive. Seria fantástico. Mas, enfim, aí o que eu fiz? Eu conversei com a Luísa e falei assim, Luísa, eu preciso de resolver essa questão, porque eu estou perdendo o acervo. E é muita coisa. É muita coisa. De livro, eu devo ter doado mais ou menos uns 15 mil livros. É mesmo? Doado. E fiquei com o acervo próximo, né, comigo, de mais uns 15 mil, talvez. Nossa, muita coisa. Era muito livro. E aí tem livros, por exemplo, Alain Badiou. Meu pai e ele discutiam coisa de filosofia e tal, e ali eles grifavam, e tudo com autógrafo e tal. E como é que você vai chegar e doar um livro desse? Ele tem muita da coisa íntima da pessoa, né? Então, não dá para ir sair doando. Então, esses livros ou com dedicatória, ou com algum tipo de... Eu ainda mantenho. Perdi talvez um terço desses livros em função de uma condição de armazenamento, né? Mas grande parte ainda tem. Então, tem isso, tem os diplomas deles todos, tem todas as medalhas, tem a máquina que ele usava, estetoscópio, aparelho de pressão. Então, tem os tridimensionais e tem muita coisa, por exemplo, sobre a criação do SUS. O SUS, o manuscrito que eles faziam nas reuniões da Constituinte, tinha N coisas, né? Da época do sindicato, da época de prisão, da época da clandestinidade, da época do sindicato dos médicos. Então tinha uma série o acervo é enorme, é muito grande. Hoje eu estou com ele a custas P, estou mantendo ele dentro do container. Eu sei que isso é questão de tempo, eu vou ter com ele totalmente deteriorado, sabe? E eu não consegui, eu cheguei a fazer aprovar uma lei Rouanet, acho que foi uma lei Rouanet, se não me engano, para tentar digitalizar, transformar aquele acervo todo em um banco de memória. Deixa eu fazer um negócio. Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, que já está praticamente apalavrado com a gente vir na área política. Bem, o seu colega de trabalho, com certeza, uma inspiração para você, que é o Dr. Célio de Castro, tem um acervo que merece um espaço na Prefeitura de Belo Horizonte, ou em alguma escola, ou em algum museu público. Por que não, Álvaro Damião, dedicar um espaço, eu estou pedindo aqui, a preservar o acervo do Dr. Célio de Castro. Você vai participar do podcast e eu vou te fazer essa pergunta pessoalmente. Vamos dedicar um espaço na Prefeitura de Belo Horizonte, né, dentro da própria Prefeitura mesmo, ao acervo do Dr. Célio de Castro. Vale a pena e é bom que tenha mesmo lá na Prefeitura, para que o povo possa ver, para saber o que é um prefeito de verdade e poder votar melhor. Né? Mas então, aí essa Luísa Starling, ela arrumou uma professora de história e dois estagiários, se não me engano, 2 ou 3 estagiários. Eles catalogaram grande parte. Então já tem tudo catalogado, tudo transcrito, né? Mas tudo esperando uma destinação. Então tem coisas assim. Ele formou um negócio que chamava GEM, que era Grupo de Estudos Médicos. Então eram coisas assim fantásticas. Ele era inquieto, né? Uma mente inquieta, né? Muito, nossa senhora. Tinha o GAP, que era o Grupo de Apoio Parlamentar. Então ele criou essa questão de participação popular no gabinete há muito tempo atrás, que hoje o pessoal fala, bate no peito, isso é antigo para ele. Então ele tinha essa questão de dividir as coisas, de aceitar a sugestão, entendeu? Ele nunca foi uma pessoa muito
Nunca foi egoísta. Nem egoísta, nem rígido, né? Ele sempre foi muito flexível. Então, assim, o acervo está nessa situação. Hoje ele está dentro de um. Ó, eu tenho 3 partes dele. Tem um está dentro do container, que eu pago aí quase R$ 600 por mês. Tem uma parte que está comigo em casa, que são os diplomas, que eu não sei nem como é que vai estar. E tem mais 3 ou 4 volumes que estão na casa de irmãs do meu pai, das minhas tias, né? Então, mas eu acho que se a gente não tomar, daqui a um pouco tempo ele vai estar sendo perdido. Não, pois é, tem que tratar desse Eu acervo. acho que seria interessantíssimo. Inclusive, eu cheguei há um tempo atrás, você que está estudando jornalismo e você que fez cinema, né? Sim, Eu cheguei a conversar com uma pessoa assim que eu também admiro profundamente, que é o Vécio Raton, sim, conheço. e conversei com ele sobre a possibilidade de fazer um curta, um documentário, e parou também pelo seguinte, eu, eu conheço, uma das grandes coisas que meu pai deixou foi essa questão da network. A minha network é boa, ela é muito boa. Sim. Então, se eu precisar de falar com uma pessoa ou outra, eu consigo ter acesso de certa maneira. Mas eu não consigo pedir para os outros. Eu faço o que as pessoas pedem para mim sem problema nenhum. Agora, pedir para uma pessoa um apoio, eu não consigo. Entendeu? Eu até consigo, mas não com aquela insistência que tem de ser. Sim. Então, sim. quer dizer, esse documentário seria super legal para contar a história É dele. o Verso Raton e Álvaro Damião. Eu quero pedir a vocês aqui o seguinte: vamos fazer um documentário sobre o Dr. Célio. Eu, como ator profissional, quero participar desse documentário atuando, arruma um papel aí para mim. E é inadmissível que a Prefeitura de Belo Horizonte até hoje não tenha tomado a frente de fazer um museu da Prefeitura de Belo Horizonte. E cabe ali dentro, porque tivemos também outros grandes prefeitos, como o Juscelino, mas para mim o nome mais expoente é o Dr. Célio. Fazer um museu da Prefeitura de Belo Horizonte, tem com certeza em algum lugar, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, a própria Prefeitura, para colocar esse museu profissional. Vou cobrar o prefeito Álvaro Damião presencialmente aqui e a gente vai encontrar uma solução para isso. Tem um arquivo público de Belo Horizonte. Tem um arquivo público também. O arquivo né? público, só que o arquivo público tem uma coisa interessantíssima. Eu queria digitalizar antes de mandar para lá. Porque se mandar para o arquivo público, ele entra no processo de quarentena, depois ele vai para dentro do quartinho. E ali as pessoas não têm acesso. Eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse. Porque é um material rico, viu? Não, eu imagino. É muita coisa assim, interessantíssima de história, da própria BH, das campanhas. Não, tem os debates com a Milka, tem os debates com o João Leite, que é um grande amigo também. Eu acho que a gente tivemos lá os embates políticos, mas eu converso tanto com a Milka quanto com o João Leite. Um dia encontrei com ele no supermercado, ele me trata com muito carinho e tal. Então, eu acho que é aquilo que a gente está falando, né? A política naquela época era diferente. Era de alto nível, né? Não era essa bagunça de hoje. A gente podia discutir a política, mas respeitava a pessoa, né? Então, acho que era bacana. E aí entra outra coisa interessante, só pegando um gancho. O Amilcar, ele era cliente do meu pai. Interessante. Sim. Então, meu pai conhecia ele muito bem por dentro, por dentro, por fora, exatamente. Então, assim... Até mesmo a UFMG, a UENG, alguma universidade particular, poderia fazer esse acervo e colocar em exposição e cuidar disso, né? Vamos trabalhar para isso aí, viu? Agora, mais alguma pergunta, João? Tem alguma parte desse acervo que está sendo exposta no Hospital Célio de Castro? Não, o Hospital Célio de Castro aconteceu uma coisa interessantíssima. Até mesmo lá tem espaço, né? Não tem. Eu fui lá, conversei até com a... Eu estou passando um período de virose. Não, mas também, mas aqui, não. Eu esqueci o nome dela. É muita gente. Muita gente. Mas eu fui lá, que era grande amiga. Ela era superintendente lá. Vou lembrar daqui, até o final da conversa eu lembro. E eu subi lá no Pilotis, entre os pavimentos, e tinha uma área lá aberta que a gente ia tentar fechar com uma área envidraçada e colocar o acervo lá. Mas aí ia ser um negócio tão caro, porque eles iriam dispor do espaço. A gente teria de arrumar bibliotecária, mais sei lá o quê. Hoje nós temos o Instituto Célio de Castro, que está capenga. Se eu tivesse projeto nele rodando, eu poderia estar fazendo isso. Mas o Instituto Célio de Castro hoje, ele existe, mas ainda não tem... Nós já temos convênio com várias entidades, tipo Feluma, que é Ciências Médicas. Nós já estamos começando um projeto lá que vai ser muito bacana, que é sobre saúde mental, dos profissionais da área de saúde. Super legal isso, porque pós-pandemia,
as pessoas estão com sofrimento mental muito grande. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho lá dentro da FELUM. Bacana, viu? O piloto vai ser no Hospital São José. Então, nós já estamos com isso lá. Nós temos com a Fundacentro a parceria. A Fiocruz deu uma parada, mas estão bem encaminhados com a Fiocruz. Então, assim, nós estamos abrindo os leques. Porque eu desativei o Instituto Célio de Castro na época da pandemia. Tive de parar. Aí voltei com ele agora. Então, estou regularizando, reativando devagarzinho. Pode ser que, se o Instituto der bons frutos, a gente consiga também fazer isso. Mas nesse primeiro momento. Tem a Casa do Conde que dá para cuidar e já tem o orçamento do FIFIX também. Tem muita coisa para a gente poder olhar. Dá para a né? gente pensar. Eu acho que é bacana a gente usar isso aí, né? Rodrigo. Mas desculpa, você me perguntou, foi do. Hospital Célio de Castro. Agora. Se tinha Algum material exposto lá. Não. Não, no hospital não tem, não. Inclusive, não tem um busto, não tem um quadro, não tem nada. Eu até iria levar tem um quadro que fica na casa da minha tia, que retrata muito bem ele, um quadro muito bonito. Foi feito pelo Adão. E eu ia levar, mas ela... Ela não quis abrir mão, né? Não, eu acho que ela ficou olhando para ele todo dia. Não É questão abrir platônica. Aí, não, vamos respeitar, deixa por aí. E eu cheguei a conversar com Léo... Um artista, Leonardo, esqueci. Um artista plástico, Leonardo alguma coisa, que esqueci o sobrenome dele. E eu iria fazer um busto lá no Hospital Célio de Castro e essa ia ser muito bacana, uma estátua em bronze, ele na porta do HPS, entrando para dentro do HPS, com o estetoscópio, o clean dele e o livro debaixo do braço. Mas é tudo sonho, né? Não, é caríssimo esse busto de bronze, mas vai ser realizado, viu? Vai sim. Vai ser realizado. Vai, sim. Você tem muitos amigos que vão se candidatar, alguns vão tentar ganhar ver e vão te ajudar. Mas o acervo não. O acervo eu fiz 3 posições. 3. Ciências médicas, no CEMEMOR, no Centro de Memória do UFMG, foi muito bacana, ficou um bom tempo lá. Foi até o professor Luciano Perrier que me ajudou lá bastante. Ele e toda a equipe, né, Tel, a turma toda lá. Fiz uma pequena amostra dentro do Abílio e fiz um no hall da prefeitura também. Ficou muito bacana. Foram essas 3 exposições que eu fiz com a acervo dele. O seu pai ele foi prefeito de Belo Horizonte numa época de transição econômica, cultural, de mobilidade e de um expansionismo de Belo Horizonte enorme. Belo Horizonte, se não é a cidade que mais crescia no mundo, à época, era uma das que mais cresciam no mundo, à época. E ele enfrentou desafios enormes, como peroeiros, camelô, problemas de saneamento básico, em conectar a cidade ao Eldorado, à região norte, à Venda Nova, ao Barreiro. Então ele foi um prefeito que, na época dele, com um orçamento limitado, é bom dizer isso, que não era como o faturamento não era igual era hoje, né? Conseguiu conectar a cidade toda. Qual foi o maior desafio do seu pai à frente da prefeitura? Olha, eu lembro que ele falava isso com muito orgulho, que ele conseguiu superar isso, foi equilibrar as contas públicas e deixar o superávit para o próximo prefeito. Então ele conseguiu zerar os déficits todos e colocar dinheiro no caixa para entrar no outro mandato. A cidade saneada, né? A cidade totalmente saneada. Organizada. E eu lembro, a gente anda muito por Belo Horizonte e sempre tem uma pessoa ou outra que para contar um caso, né? Isso é interessante. E tinha uma pessoa que eu encontro muito com ele, eu não estou lembrando quem que era a pessoa. Ele falou assim, eu trabalhava acho que era no BDMG, bem uma coisa assim, que tinha um dinheiro lá que emprestou para a prefeitura. Aí, tá faltando 1 ou 2 dias para pagar esse negócio, meu pai, nós vamos atrasar um dia. Doutor Célio, isso não existe não, que as pessoas atrasam errando. Não, eu faço questão de pagar em dia. Então, ele é uma pessoa que teve sempre muito bem resolvida essa questão do nome dele, né? Então, o nome dele era um nome assim, cara, você não pega uma vírgula. Tentaram jogar algumas casquinhas de banana aí, mas é ridículo, né? É um homem que foi amado pela população. E respeitado. Pela esquerda e pela direita. Sim. Dos poucos nomes que conseguiu unir todo mundo, né? Isso é maravilhoso. Ele no hospital, eu lembro do Itamar Franco visitando ele no hospital. Sim. Ele foi no hospital visitar meu pai, quer dizer,
eu lembro direitinho, meu pai ficou afásico, né? Ele não falava. Depois do AVC ele ficou afásico. E quando ele estava... Eu lembro que uma vez o Lula chegou para visitá-lo, entrou no elevador o Lula, eu fui lá recebê-los, né? Entrou eu, Lula, o Aécio e o Pimentel. Aí nós subimos. Na hora que nós chegamos, eu falei, ei, pai, ao poder do Brasil, de Minas e Belo Horizonte, tudo nessa salinha de subir. Então, assim, e ele tratava aquilo com simplicidade, ele nunca teve... Mesmo sendo antagonistas ali, né? Não, ele nunca teve essa soberba, nem nada. Ele foi muito, muito tranquilo. Ele andava de tênis, você via que ele estava lá fazendo reunião, podia estar de terno, mas estava com o tênisinho dele lá. Ele era um homem em paz, né? Muito tranquilo. Eu lembro que ele andava com os cachos de banana dentro do carro, porque ele estava tendo muita cãibra, né? Então ele falou, não, vou comer aqui para não ter cãibra. Então, assim, uma pessoa muito simples do povo, sabe? Ele foi muito amado. Não, foi muito amado por Belo Horizonte inteira. Isso, Mais alguma pergunta, João? Queria saber sobre uma possível colaboração sua na política aqui de Belo Horizonte. Eu tive uma passagem como presidente do PSB, que foi muito, muito boa, gostei muito, foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu acrescentei bastante e aprendi muito. Eu acho que foi uma troca legal. Mas eu acho que hoje em dia a política que eu queria fazer é uma política que já não existe mais, sabe? Essa política da verdade, de falar assim calmo, de gastar tempo conversando. Não gastar não, porque eu acho que conversar não quer gastar tempo, né? De investir um tempo conversando, né? Hoje em dia as pessoas querem rede social. O que as pessoas querem é que você ofenda o outro lado. Outra pessoa, então que você tem, como é que chama? Impulsionar, né? Se impulsionar. Ser impulsionado na rede social. É uma preguiça esse negócio de rede social. Então eu acho que eu sou um pouco antigo, né? Eu acho que talvez eu sou um pouco poético para fazer política, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que está adormecida. Se precisar de surgir em algum momento, precisar de ser utilizado, eu estou à disposição. Eu, como homem filiado a partido, como homem que estuda política, como homem que tenta fazer política, eu falo para você, não adianta você querer conversar com ninguém. As pessoas já têm o que elas querem na cabeça e o que elas não querem entender ninguém, elas não querem respeitar ninguém, elas querem alguém que consiga ofender o outro lado. Aquela pessoa que melhor consegue ofender é o que ela acha que é melhor. A pessoa pode não ter histórico, trabalho nenhum. Tem muito político por aí, de direita inclusive, com milhões de visualizações, que levanta muita espuma, que ofende muito, mas você vai ver o trabalho da pessoa, trabalho mesmo, nada. É só, o trabalho dela é a rede social. Isso dá uma tristeza, né? E enquanto tem muito político bom, de esquerda e de direita, que tem muito trabalho, segura muita onda, faz muita coisa, mas que não aparece. Porque ele não está preocupado em ofender ninguém, está preocupado em fazer mesmo. Acho que é por aí. E aí a gente fala, eu acho que eu gosto de fazer muito esse paralelo com o cinema, né? Primeiro porque ele gostava muito de cinema, ele conhecia todos os atores, ele ia fazer parte na juventude, ele fazia parte de grupo de estudo de cinema e tal. E a gente, eu com minha esposa, a gente estava, esses dias para trás, reassistindo Ainda Estou Aqui, né, que é aquele filme maravilhoso. E lembra muito a nossa história na época da ditadura, sabe? Os trotes, a gente recebia trote, ameaças, bombas em casa, né? Inclusive trouxe até um laudo aqui, isso é um laudo de um... Eu ia te perguntar qual foi o momento dramático que você passou. Isso aqui foi uma dinamite que jogaram lá. Seu pai era deputado federal constituinte e jogaram essa dinamite lá. Aqui tem um laudo aqui, da Polícia Civil, Secretaria de Estado 87, de Segurança. né? 1987, eles estávamos ali para aprovar a nova Constituição, né? A Constituição de 88, é isso? Isso. A Constituição de 88. À época, o Célio de Castro era deputado federal por Minas Gerais e, numa tentativa de intimidar o Célio de Castro, jogaram uma bomba, poderiam ter matado o Célio, matado a família, destruído a casa. Tá aqui o laudo da Polícia Civil, o documento aqui, ó, em mãos, né? Pro acervo, né? Tudo do acervo. Fizeram um atentado à vida do Célio de Castro em casa, jogaram uma dinamite lá. Como que seu pai reagiu a isso? Não, o que acontece? Eu sempre esperava. Filho é uma coisa interessante, eu sempre esperava ele chegar. E aí eu lembro que ele chegou, eu sabia direitinho que ele estava chegando, que ele fechava o portão, ouvia o barulho e tal. Aí eu vi uma freada de carro assim na porta e de repente um estrondo horroroso.
todos os vidros da casa quebraram e tal. E ele, cheguei lá e falei, pai, o que foi? Ah, jogaram a bomba aqui. Assim, igual nós estamos conversando aqui agora. Tranquilo. Ué, e a gente tinha um carro lá no Voyage, jogou o Voyage pro canto assim, sabe? Não chegou a estragar ele não, porque os vidros estavam fechados. E passou no dia seguinte ou 2 dias depois, para um daqueles, a gente chamava de brucutu, não sei como é que chamava, é tipo um caveirão, um tanque, um carro, com trem horroroso, do Ops, parou lá na porta, cara. Ah, nós estamos aqui com esse carro aqui para defender o senhor. Aí meu pai, não, você joga bomba e depois vem colocar o carro aqui na porta. É. Então, tipo assim, não precisa ficar vigiando, não. Pode tirar o carro daqui que não tem nada. Depois eles quebraram mais um carro dele. E aí foi ter outra Foi uma intimidação, né? Foram várias intimidações. E, nossa, e o que eu acho que naquele filme foi retratado, mas quem viu e pegou essa nuance interessante, a família sofre também. Então Claro. nós todos sofremos muito isso na É, pele. imagina você devia ser adolescente à época. Não, já tinha 87, não, Você 87. estava Já morava adulto. fora de Belo Horizonte. Não, já. tudo bem, mas imagina a empregada como é que trabalha na casa com medo, os filhos com medo de sair de casa. Mas sempre teve isso. Aí eu lembro que ele parou um carro para pra um debate, alguma coisa, lá naquela outra amiga, lá no Alto Afonso Pena. Eles quebraram o carro todinho, todos os vidros, e escreveram CCC, que é Comando de Caça aos Comunistas. E aí, vocês são jornalistas, sempre, e aí vai um parênteses interessante, meu pai conhecia todos os jornalistas pelo nome. Todos. Todos. Então, o ato de desagravo foi lá no Sindicato de Jornalistas. E aí, não lembro quem foi, se foi Godoy, não lembro quem foi. Não lembro. Um dos jornalistas lá virou e falou assim, tentaram intimidar o companheiro Célio de Castro, mas isso aí não é comando de caça os comunistas, né? Comunistas não é coragem Célio de Castro. E aí o pessoal, então foi ovacionado, foi muito bacana. Então, sempre além de ser poético, foi muito aguerrido, né? Foi uma luta muito bacana. A construção da história do Brasil e de Belo Horizonte. Né? Então, assim, foi uma luta bacana. Foi uma luta que eu acho que se ele tivesse, ele faria tudo do mesmo jeito. Entendeu? Nunca se arrependeu disso, não. E ele tinha uma frase muito interessante, filho, nunca se arrependa do que você fez, e sim do que você deixou de fazer. Bacana, Essa eu era a também já frase escutei que- esse conselho. É. Qual foi o momento mais marcante da sua história pessoal com seu pai? De vida. Eu acho que foi, para mim, assim, foi quando ele acompanhou o nascimento da minha filha. Ele está na sala de parto, minha filha nasceu e ele lá Ele estava comigo. lá com você, Estava dando apoio. Nossa, super legal. como paizão também, né? Pai médico, Pai né? médico e vô, e estava ali também. Estava ali, achei que foi uma Te que emocionou e te marcou bastante. marcou bastante, profundamente. Bacana. E se você pudesse resumir a vida do seu pai, como você resumiria a vida dele? Ó, trabalho, dignidade, entendeu? Muita dignidade e firmeza, com bastante ternura, muita ternura. Qual foi a principal herança que você recebeu do seu pai? Não monetária, qual foi a principal herança de caráter que você recebeu do seu pai? Acho que é isso mesmo, a gente não. Primeiro, a gente não dobrar fácil. A gente pode ter muita paciência. Isso, nossa senhora, isso ele me ensinou e eu aprendi assim com maestria. Acho que de repente. Muita paciência. Acho que até de repente com as pescarias ali que a gente aprendeu isso. Ele te treinava no TED, te treinava no. Vão ter paciência, vão ter calma, que as coisas de uma maneira ou de outra resolvem, né? Então a gente tem muita paciência. Eu acho que uma das características muito boas foi isso. E o nome, né? Eu acho que o nome da gente também é uma coisa muito importante. Com certeza, e fortaleceu e engrandeceu o nome da família. É isso. João, mais alguma pergunta? Só agradecimento. Só agradecimento. Então eu tenho perguntas. Deixa eu fazer aqui então. Então vamos lá. Rodrigo, se o seu pai hoje fosse prefeito de Belo Horizonte, ele estaria feliz ou triste com o que ele está encontrando agora? Feliz eu acho que não. Triste não, eu seria uma pessoa realista e resolveria os problemas. Não estaria nem triste nem feliz. Vou resolver os problemas que têm que ser resolvidos. De qual maneira? Colocando uma equipe boa, uma boa equipe para ajudá-lo nessa empreitada. Sabe? Ele não é um cara emocionado, ele é um cara que resolve problema. Ele Né? tem de resolver, né? Porque ele foi uma pessoa criada nisso, né? Você está criado no HPS, né? Vamos colocar a origem dele lá no HPS. Ele trabalhou no DR e no HPS. Então, assim, ele tinha de tomar decisões. Então,
decisão De vida e de morte, né? Teve um caso, isso aí é outro caso para ilustrar. Ele estava naquela época era muito raro você ter grupo gerador, e ele estava no andar de baixo, acompanhando o pessoal numa cirurgia, um cara que tinha tomado um tiro e tal. A horta aberta, a luz apaga. Eles segurou com o dedo e subiram 2 ônibus de andar, porque não tinha elevador, e ele assim, ele falou, se ele abrisse a mão, O cara morria. Então assim, eu aprendi muito isso, eu trabalhei muito na indústria com isso, na indústria petroquímica, nuclear, então a gente tem que ter frieza e raciocínio para tentar chegar em algum lugar. Não adianta você esperar, eu acho que é a hora de aperto, é a hora de você ter calma, né? De 0 a 10, o quanto que tem de você do seu pai? Acho que o DNA é forte. O DNA é forte, né? O DNA é forte, eu não sei. Do meu pai acho que uns 8, viu? Né? Do meu pai acho que uns 8. Eu não consigo mensurar isso não, mas eu acho que eu tenho... Eu acho que ele me admirava muito da mesma maneira que eu admirava ele. Então acho que eu devo ter aí uns 8, 9 também. 8, 9 também, Sem né? modéstia, mas eu acho que eu tenho isso aí. Tem um vídeo de campanha do seu pai, e também um vídeo que a gente colocou passando rapidamente a trajetória política dele. Uhum. Ele foi deputado federal primeiro, estadual primeiro, correto? Não, estadual. Você já foi federal primeiro. É. E logo em seguida prefeito. Ele fez o caminho bem inverso, porque normalmente as pessoas tentam vereador primeiro e tal, ele... O que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, eu vou te dar eu não vou colocar nome aos bois, não, mas vamos colocar que uma pessoa nunca exerceu um cargo eletivo, né? Tipo vereador, deputado, nem sindicalista, né? O cara não foi nada. De repente ele foi prefeito, ele não tem aquele jogo de cintura. Isso é visão minha, tá? Sim. Ele não tem aquele jogo de cintura, de negociação. Então você vê que o Lula é um cara que negocia. Sim. Ele foi presidente do sindicato muito tempo, depois foi deputado e depois ele foi... Ele sabe articular. Então ele sabe articular. Essa questão que ele fez com o Trump lá foi uma coisa maravilhosa. Foi uma articulação muito bem feita. Você sabe que eu não sou fã do Lula, mas eu acho que na questão do Trump ele soube... Brilhou. Ele soube... Ele levou o negócio. Ele soube... Soube. Então o Trump ficou sem graça com ele. Exato. Então o que eu acho é o seguinte, você tem de ter esse jogo de cintura, né? Aí eu acho que a mineirice entra também, sabe? Porque eu acho que o mineiro tem essa pegada. Então eu acho o seguinte, a pessoa tem de ter uma passagem ou por luta de classe, né? Um sindicato, ele foi presidente do sindicato dos médicos, quanto tempo, né? Foram 2 ou 3 mandatos maravilhosos, onde ele conseguiu coisas assim maravilhosas dentro a medicina de maneira geral, né? Depois ele foi deputado federal por 2 vezes, 1 vez e meia, na verdade. Uma vez ele foi eleito em 86 até 90, e em 92 ele sai. Aí você vê como é que a pessoa se entrega a uma causa maior. Ele sai de deputado federal, abre mão de uma possível aposentadoria. Não, aposentadoria. Ele abriu mão da aposentadoria. Eu lembro que minha mãe questionava muito isso a ele. Eu falei, não, isso é uma decisão minha que foi tomada e pronto. Mas ele abriu mão da aposentadoria dele como deputado. Que seria uma bela da aposentadoria na época, né? E para quê? Para ser vice do Patrusco, porque precisava naquele momento ser vice do Patrusco. Quando acabou a eleição e houve a reeleição, aí ele falou, não, agora eu estou apto a ser candidato. E não foi pelo PT. Inclusive, naquela ocasião, houve uma cisão lá do PT, porque parte queria apoiar, parte não. E ele foi eleito pelo PSB. Né? Então foi uma coisa muito bacana. Então ele não é revanchismo, ele dá a volta por cima, ele fez o que tinha de ser feito. Sim. Né? Ele não ficou contabilizando problemas, não. Não, ele resolveu, tinha de resolver, ele resolveu. Tem um vídeo de campanha do seu pai que eu queria colocar no ar, fala um pouco da trajetória, tem um vídeo de 5 minutinhos. Tem como colocar no ar aqui pra gente o vídeo da campanha? Nos anos 1980, Célio ingressou na política nacional. Elegeu-se deputado federal em 1986 com um percentual de 35.656 votos. E logo em seguida, participou da histórica Constituinte de 1987, contribuindo para a redação da nova Constituição brasileira. Essa experiência reforçou seu compromisso com direitos sociais e participação cidadã. Em 1992, ele deixou a Câmara para assumir a vice-prefeitura de Belo Horizonte, acumulando também a Secretaria de Desenvolvimento Social.
Essa posição foi fundamental para moldar seu estilo de governo, sempre voltado para a inclusão, para as políticas públicas participativas e para o cuidado com as populações mais vulneráveis. Foi deputado federal por 2 mandatos, sendo um deles na Assembleia Nacional Constituinte, 1987-1988. Célio de Castro foi um dos parlamentares eleitos para a Constituinte que redigiu a nova Constituição após a ditadura. Em 1996, Célio de Castro foi eleito prefeito de Belo Horizonte com uma vitória contundente. 76,5%, 40,77% dos votos no primeiro turno da eleição para prefeito de Belo Horizonte em 1996. No segundo turno, ele obteve 76,50% dos votos no segundo turno. Foi o início de uma gestão marcada por inovações sociais e estruturais. Um de seus grandes legados foi o programa BH Vida, que reorganizou a atenção à saúde municipal por meio das equipes de saúde da família, fortalecendo a atenção básica e aproximando o poder público das comunidades. Também implantou políticas originais, como o Liberdade Assistida e o Miguelim, programas voltados para jovens e famílias em situação de risco, que lhe renderam reconhecimentos nacionais, Unicef e FGV. Na saúde, eliminou o déficit de leitos neonatal, criou CTIs neonatais e fortaleceu o atendimento para recém-nascidos, mostrando que seu olhar como médico guiava sua administração. Em 2000, foi reeleito para um segundo mandato. No primeiro turno, obteve 43,54% dos votos e no segundo, venceu com 54,94%. Porém, no ano seguinte, um grave AVC mudou os rumos de sua gestão. Ele precisou se afastar da prefeitura por motivos de saúde. No mesmo ano, migrou para o PT, partido com o qual encerraria sua carreira pública. Mesmo após o afastamento, em novembro de 2001, ele permaneceu relativamente ativo politicamente, ainda que sua saúde tenha sido afetada, mas, ainda assim, sua trajetória permanece como símbolo de dedicação e transformação na capital mineira. Em 20 de julho de 2008, Célio acaba falecendo, vítima de problemas cardíacos aos 76 anos, mas seu legado permanece vivo. Seu estilo conciliador, seu compromisso com a justiça social e sua ética foram celebrados por muitos. Célio de Castro deixou uma marca duradoura na capital mineira. Sua gestão foi uma ponte entre a visão médica e a política, entre a administração participativa e a transformação social. Ele foi, sem dúvida, um dos prefeitos mais influentes de Belo Horizonte, reconhecido por unir sensibilidade humana, competência técnica e compromisso com os menos favorecidos. Mas ficará marcado para sempre na história de Belo Horizonte como querido e amado Dr. BH. Quem quer pegar o pané? Eu vou BH. Playback. Conhece a cidade. Alô, BH. Vamos ao Célio que é continuidade. Célio, como vice foi perfeito. E agora por direito vai poder mostrar pra toda a BH o que é ser um doutor prefeito. É considerado o melhor prefeito de Belo Horizonte. O homem que revolucionou uma transição política e ideológica. É admirativa. Um homem, um ícone amado por todos de BH. Jamais será esquecido. Parabéns. Esse vídeo ele foi feito pelo Alexandre. Tem como colocar a foto do Alexandre aí pra gente? Aí. Vocês acabaram de assistir aqui o vídeo promocional, né, do Dr. Célio de Castro. E esse vídeo foi produzido pelo Alexandre Bering, estudante de jornalismo da Faculdade Sardes Sá. Foi uma cortesia
do Alexandre ao Rodrigo Célio de Castro, ao prefeito Célio de Castro. Muito obrigado, meu amigo. Você fez um trabalho excelente, Alexandre, e continue sempre fazendo bons trabalhos assim, viu? Tem um futuro brilhante. Obrigado. Agora, Rodrigo, voltando aqui à entrevista, qual outro caso bacana você tem para contar do seu pai para gente? Bom, Primeiro, para qual time seu pai torce? então Você? eu vou juntar as duas coisas uma só. Mas antes de mais nada, agradecer ao Alexandre pelo belo vídeo. Achei muito bacana. Valeu, Alexandre. Muito obrigado aí pelo vídeo. E, se você me permitir, vou colocar nas minhas redes sociais. Tá autorizado. Então tá pronto. autorizado. Bom, mas vamos lá. O meu pai era um cara que... Ele tinha aquele jeitão sério dele, mas ele era brincalhão, ele era muito brincalhão. E tinha um jornalista que uma certa vez chegou para ele e falou assim: doutor Célio, hoje eu não saio daqui, isso no final, quase finalzinho da campanha, hoje eu não saio daqui se o senhor não falar se o senhor é atleticano ou cruzeirense. Ele, daquele jeitinho dele, coçou a cabeça e tal. Peraí. Ô filho, vem cá. O que você acha que a gente fala? Pai, vamos sacanear? Bom, aí, então tá, o que eu falo? Fala que você é do Vila, que você torce pro Vila. É mesmo? Até porque meu tio foi torcedor do Vila, um time que eu admiro muito. Aí o meu pai chega pro repórter e fala assim: ó, eu torço pro Vila. Ô, doutor Célio, vamos falar de política que é melhor? Vamos? Melhor. O Vila, tadinho, o Vila não... Não, mas o Vila é do coração. É do né? coração. Inclusive, nós fomos na final do Vila, lá com o Cruzeiro em 97, um jogo Ajudou a maravilhoso. encher o estádio? Estava lotado, foi quebra de recorde absoluto. Absoluto. Foi. Mas é um time que a gente brinca e tal, mas eu gosto muito do pessoal de Nova Lima, gosto do Vila. Tenho uma admiração muito grande. Meu tio já foi médico lá por muito, muito tempo. Eu tô achando mas, que é cruzeirense, hein? Não, meu pai... Vila não, mesmo, né? Não. Meu pai e toda a família, com pouquíssimas exceções, são todos atleticanos. Atleticanos aí, ó, tá vendo? O cumprimento aqui, ó. Aqui, atleticano, tá vendo? Na alegria e na tristeza, atleticano. Ultimamente mais tristeza, mas na alegria e tristeza, sempre atleticano. Como a gente fala, aqui é galo. Aqui é galo. E aí o próprio o Reinaldo chegou a trabalhar com meu pai, na época ele ajudou, meu pai ajudou muito o Reinaldo, então... Cara, a gente teve uma ligação muito grande. Meu pai foi paraninfo do Tostão quando ele formou em medicina. Eu tive um primo, né, que era sobrinho do meu pai, que foi médico e foi jogador do Cruzeiro, isso na década de 50. Chamava Amauri de Castro. Isso é muito, muito, muito tempo atrás. Então, assim, a gente tem uma ligação bacana com o futebol, mas somos e vamos morrer. Galo doido. Galo doido. E minha avó morreu aos 99 anos torcendo pro Galo. O meu segundo time, acho que de todo mineiro, com algumas exceções, é o Mequinha, né? Mequinha também é simpático. Eu gosto muito do Mequinha, mas meu segundo time é o Vila. Viu? Mequinha não pejorativamente, tá? Até o Alencar fala Mequinha, viu? Então no bom sentido. No bom sentido, isso. Rodrigo, a gente tá caminhando pro final. Pois não. Mas antes, passa um filme na sua cabeça da história com seu pai, né? Sim, claro. Seu pai foi um bom pai para você? Claro, muito bom. Para toda a família e para toda Belo Horizonte, né? Foi um pai de Bela Cidade muito também. Muito presente, muito amigo, muito... Aquela característica que eu falei no começo, eu volto a falar. Ele sabia ouvir e tinha paciência de ouvir. Então, é uma reclamação que tinha todos os assessores dele, que uma pessoa parava para conversar com ele, ele ficava ouvindo lá 1 hora, 2, precisasse 3. Pessoal, nós temos de cumprir a agenda. Não, deixa eu ouvir. Então, ele não tinha esse imediatismo que tem, essa arrogância que tinha. Ele era calmo, ouvia com calma. Falta isso hoje, né? Falta isso é sabedoria. demais, isso é sabedoria. Por exemplo, na praça, na Feira Hippie, uma pessoa caiu passando mal com epilepsia, nem lembro o que era. Ele parou, ajudou a pessoa até chegar ao socorro e tal, ele não saiu de perto. Então, assim, ele sempre foi muito humano. Muito humano, exatamente, muito humano. Rodrigo, a sua câmera está aqui e o seu pai está lá no céu com toda certeza, está olhando para você agora e está te ouvindo e com os braços abertos para poder te dar um abraço. O que você pode falar de tudo que você já viveu e que ainda vai viver, do tamanho da importância do seu pai na sua vida? Qual recado você deixa do fundo do coração para o seu pai agora? Seu pai está te vendo nesse momento. Ele está na sua frente, imagina que está na sua frente. A única coisa que eu posso falar, que eu falo, é o seguinte: obrigado por tudo. Né? Obrigado pela humildade, pelo carinho, pela humanidade, humanismo. Né? Eu acho obrigado pelos ensinamentos positivos. É isso que eu teria para falar.
Maravilha. O nosso público, o nosso eleitor, né? O nosso eleitor não, o nosso público, o eleitor de Belo Horizonte, que teve uma experiência maravilhosa com seu pai prefeitura, se pergunta, né? Qual o conselho uma pessoa que teve o privilégio de ter o Célio de Castro como pai e também como prefeito pode deixar para o eleitor para a gente poder votar em prefeitos mais vinculados com a questão humanitária? O que você tem a dizer para o eleitor de Belo Horizonte? A gente E para as pessoas que votaram no seu pai? as pessoas que votaram no meu pai, a gente já começa a distanciar, porque são pessoas que algumas já faleceram, ou grande parte faleceu, e a outra grande parte está velha, né? Já não vai nem. Alguns nem lembram mais. Poucos jovens naquela época, que ainda hoje já são adultos, que vão lembrar. Mas nós estamos falando de a última campanha de 25, não, que 25. Nós estamos falando de 25 anos. 25 anos, um quarto de século, é muito tempo. Então, quer dizer, eu não consigo falar para as pessoas que já votaram nele, algumas sim, grande parte sim, mas a grande maioria nunca. Então, o que eu penso é o seguinte: primeira coisa, desvincula da questão de internet. Acho que essa questão da internet, ela fantasia bastante, ela cria factoides e... Eu não vou citar nomes aqui não, mas pessoas que você mesmo falou que não fazem, mas que fingem que fazem, né? Criam... Eu chamo até de um canto da sereia, né? Para te seduzir. Adoração da pílula. Dourar pílula, mas o que eu acho é o seguinte: vê o que a pessoa fez, o que a pessoa tem de trajetória. A pessoa já trabalhou, a pessoa é um gestor público, ela sabe o que é, ela já viu uma pobreza, já viu uma miséria, ela já ajudou, já fez. Porque você ficar em cima de um patamar que você não acessa o que está do seu lado, aí fica difícil. Então, o que eu penso é isso. Eu não estou falando que você tem de passar fome para entender o que é a fome, mas você tem que sentir o que a pessoa está sentindo. Acontece muito, Rodrigo. Eu vejo, uma crítica que eu tenho aos políticos, e eu vou dizer até do lado que eu represento, um monte de playboy que não sabe o que é a dureza de uma mãe empregada e quer ficar cagando regra de prosperidade para quem tem que cortar o dobrado todo dia. Não faça isso. Eu, por exemplo, eu gosto até de exemplificar um pouco. Eu trabalhei naquele projeto que eu te falei, que é o Curumim, na época, 2000, alguma coisa. Deve ter sido depois de 2004, 2005, não lembro. E a gente tinha uma passagem interessante, que era o seguinte: eu não lembro qual governo que era, também não vem ao caso, mas o governo não entregava os alimentos que tinham de ser entregue para os meninos do Curumim. Eu tinha lá 180 meninos. E os meninos vão para lá, tô com fome, né? Falei, putz, e agora? Falei, você quer saber de uma coisa? O meu Curumim era ali no Cidade Nova. Então, toda quarta-feira, entre 5h30 e 6 horas, eu ia para a feira dos produtores e pegava lá, o mamão que está com amassadinho, a banana que está mais... Não está estragada, mas não vende, né? Sei lá, cabeça de frango, de porco e tal. Eu juntava aquele negócio, mas juntava a quantidade. Eu ia no meu carro, baixava a tampa do carro, mas pegava tanta doação, mas tanta doação. O povo é bom, bom. E que eu ligava para os outros curumins, que eu sabia que eles estavam sem também. Eu posso mandar o carro aqui que tem para todo mundo. Então, eu abastecia todo mundo e ali a gente fazia. Com aquelas frutas que estavam com pequenos defeitos, a gente picava, fazia salada de fruta, fazia uma alimentação saudável, até ser abastecido novamente. Então, quer dizer, isso a gente via. Agora, era uma briga? É uma briga brava, porque ele pegava o menino, chegava o menino lá com 4, 5 anos de idade e com 16 tinha de sair, né? Era o máximo até 16. Os meninos saíam e iam para o tráfico. E o tráfico, o fim é a morte. Não tinha um projeto depois da Não 16, tinha. Então, né? a gente, naquele ato ali, a gente cuidava. Então, acho que é fundamental a gente fazer isso, a gente cuidar disso. Por exemplo, eu comentei com você sobre os objetivos do milênio, que agora são os objetivos de desenvolvimento sociais. Eu fui o secretário executivo aqui, então a gente participou disso, fez uma elaboração a nível Minas Gerais. Trabalhei no COMPED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, como secretário-geral. Então, assim, uma série de coisas que você só consegue ver a partir do momento que você está lá. E aí a gente começa a pensar nas coisas. Pô, você não respeita uma pessoa cadeirante, por exemplo. Eu sempre trabalhei, sempre vi isso com muito respeito. Meu pai se tornou um cadeirante. Sim. Né?
Então, O meu também, infelizmente. então, quer dizer, a gente não deve ver isso só quando acontece isso com a gente. Então a gente tem de reconhecer isso. Minha mãe teve câncer, ela faleceu com câncer, uma doença terrível. E, enfim, então a gente tem que saber o que é solidariedade, o que é estar trabalhando isso aí. Eu acho que, cara, é isso. Então a gente está aí. Só que chega um determinado momento, você já começa a desacelerar, porque o corpo já não acompanha mais. Já não dá mais conta do ritmo, é verdade. Então, mas enquanto tiver força e esperança, nós Você fez sua parte, fez muito bem feito, por sinal. Eu quero que antes a gente encerrar, que você... Mais alguma pergunta? Eu vou deixar para você encerrar o programa, tá? Sim. Tá, João? Você vai... Eu quero que você autografe o livro para mim. Tranquilamente. Faça a dedicatória, tá? Do livro que eu ganhei. Tranquilamente. Deixa eu guardar isso aqui. Depois eu vou colocar as fotos do livro lá no Instagram. Ótimo. Acho que eu tenho ele em arquivo Tem digitalizado. Manda para mim, eu vou divulgar. Eu acho que eu tenho ele. Eu teria de verificar lá. Não tenho muito certeza, mas acho que eu tenho ainda. Meu HD queimou, mas acho que eu tenho. Não, mas manda para mim que a gente divulga. Eu vou colocar no Instagram do Área Política. Aqui. O bom de fazer esse programa, gente, é que a gente recebe presentes, a gente recebe convidados, a gente recebe dedicatórias, que pra gente é uma honra e um privilégio enorme de fazer, de receber, de ter, né? E a gente vai aqui montando o nosso arquivo, a gente vai aqui montando o nosso acervo particular, né, do programa, com muita coisa legal. Com muita coisa legal. E recebeu o Rodrigo Célio de Castro aqui, né? Que na sua juventude ali, teve o pai como prefeito, teve esse privilégio de ter o pai como prefeito, e não um prefeito qualquer, né? Mas o melhor prefeito da história de Belo Horizonte. Hoje é dia... 26 ou 27? Não, 28, dia de 28? São Judas. 28, dia de São Judas. É mesmo, dia 28. É que minha esposa, Andréia, ela é devota de São Judas. São Judas, ela... São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, exatamente. Bacana, deixa eu mostrar aqui ao pessoal. Pessoal, tá aqui a dedicatória do Rodrigo Célio de Castro pra gente, do Área Política, o livro que fica no nosso acervo agora. Eu vou ler, vou dar spoiler e vou pegar digitalizado e mandar para vocês, tá bom? Rodrigo, quer deixar uma mensagem final para algum familiar, para alguém? Não, em primeiro lugar, para minha esposa, Andréia, Andréia Cristina Fialho Quintela, Deinha, que está me esperando lá, ela não pôde vir, que ela está resolvendo os problemas hoje. Mas meus irmãos, né? A Adriana mais velha, eu, o Marcelo que mora em Patos de Minas, e a Ana Paula que mora aqui com a gente também. E o resto da família, Raquel, minha filha, que mora no Rio de Janeiro. É isso, agradecer muito aqui a acolhida de sempre, o carinho de sempre e as portas abertas de sempre. Estarei presente assim que for convocado e chamado. A porta não precisa nem bater para entrar, é só entrar. A porta está aberta, sem encarar. Te agradeço profundamente. Mas isso a gente que agradece. Encerra o programa com a gente, João. Muito orgulho que recebemos Rodrigo de Castro. Dedicamos essa entrevista ao seu pai, Célio de Castro, doutor BH. Assine Carmópolis, melhor prefeito de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença, pelo nosso bate-papo. Muito obrigado. Uma conversa muito especial. Gostei muito. Que bom. Acho que deu para enriquecer, né? Com certeza. Então, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer muito a presença do Rodrigo. O João que está hoje aqui com a gente. A primeira entrevista da vida do João, né? Que João? bom, que bom. Primeira vez. O João é um pouco tímido, mas é um cara inteligentíssimo. Não, muito bom. Está sempre com a gente aqui agora. Fantástico. Agradecer ao Instituto Otsi, que disponibiliza o espaço aqui para a gente. Você quer gravar o seu podcast aqui em Belo Horizonte, o preço do Instituto Otsi é o melhor da cidade e está em Black Friday. Não perca. Vou colocar no link da descrição o WhatsApp para você entrar em contato. E não deixe de inscrever também no Instagram do Dr. Rodrigo. É Rodrigo Célio de Castro. Rodrigo Célio de Castro. Também está no link da descrição. Em breve teremos novas entrevistas. O ano ainda não acabou. Tem muita coisa para vir na área política. Conto sempre com a presença de vocês, com a audiência de vocês. E hoje um programa especial para mostrar para vocês o que é uma política bem feita e, principalmente, homens de honra. Célio de Castro, o homem que colocou a mão na sujeira, mas não sujou as suas mãos. Vou levar para a vida essa frase, né? E com certeza vai me acompanhar e fica o legado do maior prefeito da história de Belo Horizonte, do homem que transformou a cidade para melhor, de forma humana
que poderíamos ter um pouco mais disso hoje, infelizmente. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima. Valeu, pessoal!